Começando mais um programa A Fé que Vence o Mundo, com o pastor Pedro Vitorino. Prepare-se para receber uma poderosa mensagem de fé e encorajamento que irá estabelecer uma conexão direta entre você e Deus. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Contemplados, linda cidade, cidade além, a mais bonita, Jerusalém. Milhões de vidas vão habitar com Cristo neste lugar. Linda cidade, igual não tem, a mais ditosa, Jerusalém. Descanso tão esperado, ricas promessas vão se cumprir, coros de anjos vamos ouvir. Milhões de ao Rei eterno, que vivo está na eternidade, para sempre. Amém. Naquela cidade, Jerusalém. Ao Rei eterno, que vivo
Palavras de vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ouvintes, esta é a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11. Temos escritores, grandes escritores de livros, grandes livros, mas o único livro, a única palavra de vida é a palavra de Deus, que traz vida. São João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Profeta de Deus, na mensagem Vida, ele viu alguns jovens bebendo cerveja e gritava e pulava e diziam: isto que é vida, cerveja é vida. O profeta disse: não, isso é morte. Vida é Jesus Cristo, Ele é vida. Marcos capítulo 8, verso 36 e o versículo 37. Mas a todos quantos o receberam, isso é vida. Se você recebe o dono da vida, você tem vida, vida eterna. Estamos falando de vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, veja, Romanos 8, 11 diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui em Salmo 49, 7 e 8, ou antes, João 1,12. Anote aí, João 1,12, Salmo 49, 7 e 8, Marcos 8, 36, 37. São João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Salmo 49, 7, versículos 7 e 8. Houve, ou seja, homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o resgate dele,
pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Marcos 8, 36, 37. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos 8, versos 36, 37. A sentença, ouvintes, do pecado, a pena era morte. E morte é separação de Deus. Uma vida separada de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Proveu, veja, um caminho de escape. Proveu lá no Éden a morte de um cordeiro como um substituto, e durante muito tempo tivemos os sacrifícios de animais. O homem pecava, então era levado um animal, pecava de novo outro animal, e assim sucessivamente, um substituto. Durante muito tempo tivemos sacrifícios de animais, mas aquele sacrifício não tirava o pecado, não apagava o pecado, somente o cobriam. Tudo aquilo era sombras, aquele animal era um tipo, era uma sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1, que apontava para o sacrifício perfeito que viria. Era um tipo, era uma sombra de algo que viria. É como você olhar numa árvore e ver a sombra daquela árvore. Mas há um sol batendo ali naquela árvore. Há uma árvore produzindo uma sombra. E aquele sacrifício de animal era uma sombra do que viria. E de uma vez por todas, algo perfeito viria e libertaria o homem do pecado. Falando de Cristo, a Escritura diz: porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele veio e nos aperfeiçoou. Hebreus 10, versículo 14. Sendo que foi o próprio Deus que deu a sentença ao pecador, querendo ele livrar o homem da condenação, a única maneira justa era ele mesmo pagar o preço, ele próprio. Por isso, não foi o homem que morreu por ti, não foi o pastor, não foi o evangelista, o apóstolo, o profeta, o bispo, o arcebispo, o papa.
Ele mesmo pagou o preço no lugar do homem. E foi o que Deus fez, ele se tornou homem. Ele se tornou homem. E foi o que Deus fez. Gerou no ventre de Maria um corpo, o qual foi chamado de filho. Esse filho não era um segundo Deus, mas o próprio Deus. Aleluia. O próprio Deus, não a segunda pessoa, mas ele era o próprio Deus encarnado para poder ser tentado e pagar o preço pelo pecado do homem, para pagar o preço em nosso lugar. Não cremos em três pessoas da Trindade, mas sim em um único Deus que se manifestou em três ofícios. Ele recebeu o título de Pai ao gerar em Maria, o título de filho ao nascer naquele corpo. E hoje, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, desceu no Pentecostes, aleluia, na forma de Espírito Santo, para habitar dentro do seu povo. Era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. É uma igreja, é uma noiva ungida com a palavra da vida, com a palavra da vida, palavras de vida, vida eterna, Zoe, vida eterna. Você tem vida eterna, porque o eterno mora em você. Vemos isto claramente profetizado nas Escrituras. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome, veja, o nome dele, Emanuel. Você sabe o que significa a palavra Emanuel? Quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então vemos que o Messias seria o próprio Deus em carne, conforme está escrito em São João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele está aqui presente, Ele está dentro de você. Você é ungido do Senhor. Você tem, Zoe, vida de Deus em você, vida eterna. O Evangelho de São João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Desta forma, meu irmão, minha irmã, compreendemos que a única maneira
de obtermos vida eterna não é pertencer a uma igreja, não é pertencer a um credo, a um dogma, a um sistema dogmático, mas é crer em sua palavra, é aceitar esta palavra, aleluia, aceitar este Deus, que Ele faça morada dentro de você, que esta palavra encarne em você, que você e a palavra se tornem um, e aí então você pode dizer: eu tenho vida eterna. Vida eterna é se aceitarmos a salvação por substituição, ou seja, crermos que a morte de Jesus em nosso lugar, aleluia, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós, Ele morreu a seu favor. E se crermos que a morte de Jesus em nosso lugar pagou o preço, você tem que crer nos benefícios da morte dele. E quais são os benefícios da morte dele? Primeiro, ele pagou o preço do pecado. Não tenho mais pecado, não sou mais carregador de fardo pesado, de pecado. Eu não tenho que carregar esta doença em meu corpo, eu não tenho que carregar esse espírito de derrota, porque Ele já venceu a morte, Ele já venceu a doença, Ele já venceu o câncer, Ele já venceu o inferno, e eu sou mais, você é mais, nós somos mais do que vencedores. Ele já pagou o preço. Me lembro daquela menina sendo leiloada, colocada em um tronco, quem conhece tronco, um pau, amarrada pelas mãos e pés, e ela sendo leiloada. Quem dá mais? E a moça ali amarrada. Quem dá mais? Sendo leiloada como um animal. Era assim que faziam com os escravos. E alguém dizia lá: eu dou tanto. E o leiloeiro dizia: dou-lhe uma, dou-lhe duas. O outro gritava: eu dou tanto, eu dou tanto. E ela já estava pensando assim: eu vou continuar sendo escrava, eu vou continuar a sofrer. Quem sabe você que me ouve, quem sabe você que está ouvindo esta mensagem, tem pensado: eu continuarei sofrendo, eu continuarei escravo. Mas de repente apareceu um homem montado num cavalo, bem na hora que o leiloeiro ia bater o martelo: dou-lhe uma, dou-lhe duas. O homem montado no cavalo disse: eu dou tanto. Aquele homem representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu, você, nós estávamos sendo leiloados por Satanás, escravizados pelo diabo, Ele veio e disse: eu dou a minha vida pela minha igreja, eu pago o preço com a minha própria vida. E aqueles compradores de escravo olhou e disse assim: mas ela não vale isto? Quem é esse homem? Quem é esse cavaleiro? De onde ele veio? Quem é ele?
E o leiloeiro disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendida. O homem estranho, o cavaleiro que apareceu do nada, rematou: agora ela é sua escrava. E ele pagou o preço e foi até a moça. E a moça olhou para ele, ele não desceu do cavalo. Ela olhou para ele e disse: agora eu sou tua escrava. Ele olhou para ela e disse: não, Deus não tem escravos, Deus tem filhos. Nós somos filhos dele. Ele disse: solte a moça, desamarre as suas mãos e seus pés, você está livre. Eu paguei por sua liberdade. Você é uma moça livre. A igreja do Deus vivo é uma igreja livre, é uma igreja liberta, comprada pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, e ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso a me ofertar. Eu era pura treva, ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali do lado dele. Que privilégio, né? É verdade. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Ei, glória a Deus. E vi que ali não era o lugar pra ele. Era o meu lugar. Eu e meu amigo cheios de pecados,
Ele inocente ali do nosso lar, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, Ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde Ele mora, mas daqui a pouco Ele vai embora. Eu vou pedir pra Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e Ele salvador. Eu era puro ódio, Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva, Ele pura luz. Eu era um ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Aleluia, aleluia. Eu era o pecador e Ele salvador. Eu era puro ódio, Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso pra me ofertar. Eu era pura treva, Ele pura luz. Eu era o ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi Ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Quando ouvi Ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Essa mensagem poderosa. Mais uma vez, tivemos o privilégio de testemunhar a presença divina e somos imensamente gratos por esse maravilhoso ensinamento. Desejamos que você continue recebendo essas bênçãos diariamente, participando de nossos cultos, desfrutando dos louvores e acompanhando nossos podcasts. Para ficar atualizado com todo o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, Tabernáculo da Fé Sorocaba SP, onde você receberá vídeos e transmissões diárias. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Acompanhe-nos no Instagram, @cristo.emvoz. Para obter mais informações, visite nosso site tabernaculodafesorocaba.org. Deseja nos conhecer pessoalmente? Faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Idalécio Simões Pires, 148, Jardim Santa Paulina, Zona Norte de Sorocaba, São Paulo. Pastor Pedro Vitorino dá boas-vindas. Que Deus nos abençoe abundantemente e nos encontraremos novamente no próximo programa, A Fé que Vence o Mundo.